Então, aqui nessa atividade, é uma atividade que a partir da leitura da carta aberta, você vai produzir um artigo de opinião. Então, a carta aberta que vocês leram aí, que eu mandei para vocês, fala sobre a proposta da ONG Promutuca de uma criação de uma lei para obrigar as faculdades de veterinária a prestar serviços gratuitos aos animais abandonados e também de propriedade de donos que não possam custear o seu tratamento. Então você vai escrever um texto que é um artigo de opinião, um texto argumentativo, um texto onde você vai defender um ponto de vista em relação ao que. Então você tem que supor que um deputado federal tenha se interessado pela ideia e tenha proposto este projeto de lei. Então ela não é uma lei ainda, então é um projeto de lei. Então como é que você vai se posicionar em relação a esse projeto de lei? Você tem que dizer se você concorda com a aprovação da lei ou não. Aí, sabe, sabendo o que essa lei vai fazer, que ela vai obrigar a faculdade de veterinária a prestar serviços gratuitos a animais abandonados ou cujos donos não possam pagar pelo tratamento. Aí você tem que mostrar nesse seu texto se você concorda ou não com a aprovação da lei, se você acha válida a ideia ou não, e se você vê alguma outra alternativa. Então você vai seguir esses passos e vai escrever o seu texto. Então você vai reler a carta aberta, vai avaliar, né? Você vai ver, assim, vai resumir um pouco o que diz na carta aberta, vai com suas palavras argumentar a favor dessa ideia ou contra essa ideia, ou mostrar os dois lados, os prós e os contras. Então procurar informações também sobre para saber como é que são tratados os animais abandonados de famílias carentes ou de famílias carentes. Você vai definir a sua tese, né, que é uma declaração explícita sobre o seu posicionamento diante do tema. Isso vai aparecer no seu primeiro parágrafo do seu texto. Você vai planejar o seu texto, considerando, né, que a introdução, que é o primeiro parágrafo, deve contextualizar, né, assim, a escrita do artigo e apresentar a tese, a sua ideia explícita, né, numa frase. E o desenvolvimento, que seria o segundo, ou o segundo e o terceiro parágrafo, deve concentrar os argumentos, né, um resumo das ideias que apoiam essa ideia de aprovar essa lei ou não aprovar essa lei. E a conclusão, que deve ser o parágrafo final do texto, ele deve reforçar o ponto de vista, resumir as ideias que foram apresentadas e demonstrar, né, novamente o que é que você está propondo. Então você deve lembrar que, ao contrário da carta aberta, o artigo de opinião não tem um destinatário específico que precise ser convencido. O texto, portanto, é menos apelativo. Então você não vai fazer direcionamento direto a você, ao tu, você vai falar na terceira pessoa, né? No ele, né? Nessas ideias, as opiniões, o que se deve fazer, é preciso fazer. Escreva, né, seu texto procurando empregar as palavras que contribuam para marcar seu ponto de vista, como lamentavelmente, ou com um grau de certeza em relação ao que diz, como de forma alguma ou com certeza. Então, esse seu texto ele vai ser avaliado, ele deve ser avaliado né, em relação a essas ideias aqui. É, Se o seu texto ele tem um posicionamento claro em relação ao tema, se os argumentos são coerentes com a tese, com a ideia que você defende, se eles são consistentes, se você não muda de opinião no meio do texto, aí as informações estão organizadas de maneira lógica, né? Então, infelizmente nós não podemos trocar, né, esses textos, mas vocês podem me enviar através do formulário que eu elaborei para que vocês possam preencher esse formulário. Então, nesse formulário, você vai aqui, eu vou dar esse link para vocês, vão colocar aqui o endereço de e-mail, vocês vão colocar o seu nome, vocês vão marcar a opção da sua turma, vão reler aqui a proposta e vão aqui escrever aqui o texto aqui que vocês elaboraram aqui nesse formulário aqui, o texto de resposta longa.
É claro que vocês podem escrever usando algum outro aplicativo, depois copiar e colar aqui nesse formulário, mas aí esse formulário vai ser enviado para mim e eu poderei dar um feedback melhor para vocês. Aqui, então eu agradeço a participação de todos e espero que vocês participem, me dando esse feedback também e escrevendo aqui a sua pequena redação a respeito desse tema. Obrigado.